nobre representante do Ministério Público, doutor Irã, senhores servidores que acompanham a sessão, pedindo a Deus que nos ilumine, eu declaro aberta essa sessão e, de plano, faço o registro da nomeação do nosso novo desembargador João Marcelo Balsanelli, que agora irá compor essa corte. Nós devemos dar posse ao desembargador João Marcelo, posse virtual, na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã. Eu já deixo registrado para o convite, nós vamos fazer um convite virtual também, a posse será só virtual, e então eu registro aqui os cumprimentos ao desembargador João Marcelo, desejo a ele sucesso nessa caminhada, cumprimento os demais integrantes, juízes que compuseram a lista. Infelizmente um nome só é escolhido, mas são juízes honrados, de muita qualidade, tanto é que compuseram a lista tríplice formada por nós desembargadores há pouco tempo atrás, e eles também, tenho certeza, logo estarão aqui com a gente em novas nomeações, né? Então, franquei a palavra, se alguém quiser se manifestar. Desejo que o nosso colega Balsanelli, agora desembargador, tenha uma etapa agora de muito êxito no tribunal. Bem-vindo ao nosso colegiado, onde sempre primamos pela convivência harmônica entre os colegas, no sentido de estarmos sempre debatendo as ideias, no aperfeiçoamento constante da jurisdição e da administração do tribunal. O desembargador João Marcelo já tem uma vasta experiência administrativa, né, por conta das atuações como juiz auxiliar e também auxiliando no Tribunal Superior do Trabalho, de forma que soma de forma muito positiva as atividades jurisdicionais diretas para o tribunal. Parabéns ao colega e parabéns também aos componentes da lista que honraram essa nomeação pela qualidade de cada um deles. Fica aqui o nosso registro de sucesso ao colega João Marcelo Balsanelli. Senhor presidente, eu também me associo às palavras dos colegas, Mauri e André, acrescentando que vai ser uma honra muito importante receber o colega João Marcelo Balsanelli como integrante desse tribunal, na condição de desembargador, e para nós vai ser interessante que ele já vai compor a segunda turma, quer dizer, uma turma tranquila, né? Desembargador Francisco, né? A gente inicia normalmente sessão pela manhã e vai até à tarde, quer dizer, e ele vai realmente acrescentar muito, e nós vamos aprender muito com ele, uma experiência que já foi colocada aí pelo desembargador André. Seja bem-vindo, colega João Marcelo Balsanelli, e que Deus ilumine e, de forma exitosa, com certeza, desempenhar contento o seu desiderato para o qual foi nomeado pelo presidente da República. Perfeito, desembargador Márcio. Presidente, pois não. Eu me associo à manifestação de Vossa Excelência, desembargador André, desembargador João, cumprimentando o João Marcelo, também os demais concorrentes da lista. Nós sabemos que a formação da lista é um critério ditado pelo CNJ, é um critério objetivo. A composição da lista, a escolha do presidente da República, todos que estavam naquela lista são merecedores, merecem, e eu desejo ao João Marcelo muito sucesso aí nessa nova etapa da carreira, que ele venha para somar com o tribunal, e eu tenho certeza que vai ser muito exitoso nessa missão. Sim, presidente. Obrigado, desembargador Márcio. Desembargador Francisco. Excelência, eu também me associo a todas as palavras que foram ditas pelos colegas. Eu sou um pouco suspeito para falar do João, né? Porque eu sou amigo do João desde 90.
Ele tinha, acho que uns 6 meses de formado e eu tinha uns 8 de magistratura quando nós conhecemos. E nessa amizade ali que eu devo dizer que de público é de irmão, não é só colega, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Então eu desejo a ele todo o sucesso, que ele seja muito feliz nessa nova etapa da sua carreira e fico muito feliz e orgulhoso, né, de tê-lo na segunda turma, o que parece até ironia do destino, falei para ele isso hoje cedo. Que ele seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que ele vai somar e vai ser mais um para ajudar este tribunal que já é reconhecido no Brasil inteiro. Muita felicidade, meu amigo. Desembargador Nery? Também me associo na felicitação, na parabenização do João Marcelo, nosso novo desembargador, né? E tenho certeza do sucesso. Ele é uma pessoa que tem visão administrativa, ele é sociável, né? Isso é muito importante aqui no nosso coletivo, né? E, sobretudo, ele trabalha bastante, né? Eu conheço de perto no trabalho como advogado e depois como presidente do tribunal, né? Então, eu tenho certeza que o tribunal ganha e o nosso colegiado ganha também. Parabenizo a ele e digo que os demais que concorreram, por certo, mereciam tanto quanto ele estar nesse tribunal, por em razão da competência, da escolha, até pelo critério que o CNJ muito justamente elegeu para que a gente escolhesse alinhado, né? Numa forma alinhada, cada um deles. Então, eu parabenizo também esses que concorreram, né? E desejo que Deus ilumine a vida do João Marcelo, que ele tenha sucesso aqui, como desembargador, e na vida, como pessoa humana, como sempre vem fazendo, como sempre vem abençoando. Perfeito. Obrigado, desembargador Nery. Doutor Irã, quer falar em nome do Ministério Público? Quero sim, doutora Amorim. Eu queria parabenizar o doutor João Marcelo, e o Ministério Público tem uma excelente relação com o desembargador João Marcelo. Eu já tive o privilégio de atuar com ele em primeiro grau, na condição do Ministério Público, e ele sempre foi um excelente juiz, sempre defendeu nossas causas, sempre ajudou, sempre conosco, mas sempre de uma forma justa. Então, para nós, ele representa muito o tribunal e ele é muito bem visto no nosso Ministério. Parabéns, desembargador João Marcelo. Obrigado, doutor Irã. Muito bem, feitos esses primeiros registros, vamos então ao processo da administrativa e eu vou pedir licença aos colegas para retirar de pauta o número 1. Por quê? Porque é uma matéria um pouco complexa e eu prefiro discutir com vossas excelências antes de submeter à aprovação. Vamos fazer um estudo mais adequado, porque ela trata de movimentação de servidores, regra de movimentação de servidores, é algo que a gente precisa dialogar um pouquinho mais. Então eu vou pedir retirada de pauta desse processo. Bom? Agora, para a gente ganhar tempo, senhor secretário, vamos logo para os processos de férias que a gente aprova por planilha. Pois não, excelência. Com relação à pauta, os processos número de ordem 3, processo 22882/2019, número de ordem 4, que é o processo 24075 de 2020, e o processo número de ordem 5, que é o processo 24087/2020. No aditamento 2, o processo número de ordem 2, o processo 16.145/2019, e o processo número de ordem 5, processo 23.826, processo número de ordem 6, que é o 23.827, esse, excelência, é da escala de férias também, de 2021, tá? E no aditamento 4, o processo de ordem número 2, processo 20.936/2020. Perfeito. Então, esses processos dizem apenas ao escalonamento de férias e eles, então, ficam aprovados, registrado o impedimento da parte do desembargador interessado, conforme for o caso. Ficam esses todos aprovados. Desembargador Nery. Presidente, nós não tínhamos que ver aquela questão da coincidência em
relação ao prejuízo da turma? Sim, mas esse aí a gente vê com mais calma, desembargador Nery. A gente aprova a tabela como está Modifica. e depois vamos ver. Tem só 2 coincidências parciais só e a gente ajeita depois. Tá? Adelante. Desembargador Maurício, eu provavelmente vou mudar o meu segundo e essa coincidência acaba. Perfeito. Mas a gente aprova como está agora e depois Vossas Excelências fazem as adequações e a gente reaprova no pleno. Doutor Márcio, eu já me dispus a mexer nas minhas férias. Perfeito. Aí, ó, o desembargador Márcio também? Não, a coincidência das minhas férias é com o Nicanor. A do Nery também, o desembargador Nery também. Com o Nicanor. Também. Tá ótimo. Perfeito. Então, aprovadas essas matérias, senhor secretário. Processo número de ordem 2, processo 19.845/2020, assunto instituição do processo seletivo por competências e do banco de talentos. Essa questão aqui, deixa eu ver aqui. Processo número 2, né? Sim, excelência. Trata-se de proposta de regulamentação de seleção por competência que contou com a aprovação do Comitê de Governança. O texto é aquele do documento 3, que está previsto como exceção do processo de remoção. Então, o encaminhamento é pela aprovação, mas com data de início de vigência a partir de 7 de janeiro de 2021. Por quê? Porque é nova gestão, então me parece que essa norma poderia entrar em vigor já no início do ano subsequente, no início de 2021. Apenas essa questão de regulamentação do processo de seleção por competências, né? Nova administração, critérios adequados à nova administração. Então, eu proponho a aprovação com essa adequação de início de vigência. Aprovado. A divergência? De acordo. Obrigado, por unanimidade. Processo número de ordem 6, de ordem 6 da pauta, processo 23.944/2020, o assunto é proposta de emenda regimental, alteração do artigo 188 do Regimento Interno. Perfeito. A questão aqui, na verdade, é uma proposta do Comitê de Regimento Interno e, na verdade, existe uma discussão sobre a forma de contagem de prazos no âmbito administrativo. Embora a lei do processo administrativo estabeleça contagens em dias corridos, o regimento interno atual não é claro e a jurisprudência administrativa local também acaba tendo essa dúvida. Para dissipar essas dúvidas, a proposta é acrescer parágrafos ao atual artigo 188 do Regimento Interno para deixar claro que a contagem de prazos administrativos serão em dias contínuos e não em dias úteis, por causa da mudança do regimento do Código de Processo Civil. Né? Então, o processo administrativo tem uma contagem diferente e isso fica claro. Essa é a ideia da proposta regimental. Há alguma necessidade de manifestação, esclarecimento? Eu pergunto se há divergência. Aprovado, então, por unanimidade. Processo número de ordem 7, processo 23.520/2020, assunto portaria 27 de 2020, designa para atuar com exclusividade no Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial o juiz titular da Vara do Trabalho de Jardim. Essa é uma substituição. O juiz Márcio Alexandre cumpriu com muita honradez, com muita qualidade, batendo recordes ali na CPP, mas ele cumpre o prazo máximo previsto pelo CNJ, então há necessidade de nova designação, e aí a designação, o desembargador Nicanor me fez essa gentileza para que eu fizesse a indicação e eu escolhi o juiz Christian porque ele tem bastante conhecimento na execução e eu acho que ele vai poder contribuir também
para essa missão. Então, a indicação do juiz Christian para a partir de janeiro do ano que vem, porque o juiz Márcio Alexandre cumpre a sua atuação até o final de dezembro, né? A sua atuação no CPP continua, a aprovação é só a partir de 7 de janeiro. Eu indago se há divergência. Então, eu apenas queria registrar aqui, como é a sessão administrativa que aprova um novo nome, eu quero cumprimentar o juiz Márcio Alexandre, já o fiz individualmente, pessoalmente a ele, quando em primeira mão lhe falei da indicação do juiz Christian para assumir a partir de janeiro. Eu já destaquei a qualidade do trabalho desenvolvido pelo juiz Márcio Alexandre, inclusive eu fiz correição agora, semana retrasada na CPP, e vários advogados vieram para tecer altos elogios à atuação do juiz Márcio Alexandre, inclusive lá de Mato Grosso, se eu não me engano, não lembro, acho que é Poconé, não lembro, o Cáceres, perdão, um advogado de Cáceres, de uma situação resolvida com muito jogo de cintura, ele conseguiu fazer um bem bolado com um problema cível que girava há anos, e fez tanto os credores receberem, como esse advogado, que é do devedor, veio agradecer a atuação do juiz Márcio Alexandre. Então, eu registro assim, a nobreza e a qualidade do serviço prestado, ao mesmo tempo em que desejo ao juiz Christian todo o sucesso do mundo, que ele continue esse sucesso nosso no CPP. Eu desejo-lhe com muita firmeza um sucesso, e tenho certeza que vai dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido até hoje. Tá certo. Eu também me associo, viu, doutora Amauri, porque o juiz Alexandre foi muito competente, né? Eu tive acompanhando o trabalho dele em algumas situações, por conta de ser relator em processo, que depois desceu e tal, e ele sempre com muita fundamentação e com atitude, o que é importante, porque na execução, em determinado momento, você tem que ter coragem, né? Porque senão o processo não anda. Verdade. E ele teve, né? Então, aproveito, inclusive, para cumprimentar também os servidores do CPP. Isso mesmo. De gabarito, de alta qualidade. Uma equipe que nasceu, né? Deram sustentáculo à atuação do juiz Márcio Alexandre. Pois não, então aprovado à unanimidade. Agora o aditamento à pauta, excelência, processo de ordem 1, processo 20.943/2020, relatores Embargador Amauri Rodrigues Pinto Júnior, interessados CEPP e Associação Asilo São João Bosco, assunto pedido do Plano Especial de Pagamento Trabalhista. Perfeito. O presente feito concerne a instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o PEPT, formulado pela Associação Asilo São João Bosco, tendo por fundamentos graves problemas financeiros que afetam a instituição e comprometem sua capacidade de pagamento dos débitos judiciais trabalhistas. A requerente argumentou, ademais, que a instituição tem sido constantemente atingida por bloqueios judiciais de suas contas bancárias que sufocam a consecução de seus escopos filantrópicos. Haja vista retirar-lhes o capital mínimo necessário às atividades mais corriqueiras, tais como o pagamento dos trabalhadores em atividade e a compra de insumos à manutenção. Por conseguinte, formulou requerimento no sentido de que seus débitos judiciais trabalhistas fossem parcelados nos termos de sua proposta. Considerando que o processo veicula a matéria administrativa, os autos foram a mim encaminhados pelo excelentíssimo desembargador presidente e posterior submissão ao pleno, a quem competirá deliberar. Sumariamente relatada a controvérsia, passo a decidi-la nos seguintes termos. A apreciação do pedido de instauração do plano especial exige o atendimento dos requisitos
do artigo 151, de 1 a 7 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que serão, doravante, apresentados com análise pormenorizada acerca do cumprimento. O primeiro deles é a especificação do valor total da dívida. Instruído o pedido com a relação de processo e fase de execução definitiva, a indicação da vara de origem, os nomes dos credores, os valores e a natureza dos respectivos débitos, devidamente atualizados, destacando-se valores históricos de juros e correção monetária. O conjunto probatório demonstra cabalmente que a postulante especificou o valor total da dívida, instruiu o pedido com a relação de processo e fase de execução definitiva e indicou as varas de origem, nomes de credores, valores individualizados dos créditos, conforme relato aqui embaixo. Não houve, entretanto, especificação da natureza dos respectivos débitos, devidamente atualizados, com destacamento de valores históricos de juros e correção monetária, conforme exigido pela norma. Todavia, tais deficiências não têm o condão de inviabilizar a aprovação do PEPT. A associação requerida justificou de modo plausível e satisfatória a ausência desse detalhamento, comprometendo-se a realizá-lo oportunamente para que se possa assinalar prazo, o que se poderá assinalar prazo, perdão. O item 2, apresentação de plano de pagamento de débito trabalhista. O plano ofertado foi feito nas seguintes condições: 12 meses, R$25 mil, totalizando R$300 mil. 12 meses, R$30 mil, totalizando R$360 mil. E 12 meses de R$39.150, totalizando R$469.800. E no total, quitando a dívida de R$1.129.800. Conforme se infere da proposta apresentada, o prazo máximo de 36 meses foi observado. Todavia, a requerente deverá apresentar estimativa de juros e correção monetária sob pena de revogação do PEPT. Assunção por declaração de vontade expressa e inequívoca do compromisso de cumprir regularmente as obrigações trabalhistas do contrato em curso, inclusive as decorrentes de verbas rescisórias devidas aos empregados dispensados ou que se demitirem sob controle do sindicato profissional a quem o executado remeterá mensalmente cópia do cadastro geral. Das provas coligidas, a declaração contendo o compromisso de cumprir regularmente as obrigações em curso, inclusive as decorrentes de verbas rescisórias devidas aos empregados dispensados ou que se demitirem. Reputo, pois, satisfeita a condição, devendo a proponente informar nos autos qual a entidade sindical que assiste aos trabalhadores, bem como remeter-lhe mensalmente cópia do CAGED. Relação acompanhada de documentos das empresas integrantes do grupo econômico. Aqui o requisito é inaplicável na medida em que a proponente é entidade filantrópica, o que, por expressa definição legal, obsta a sua estruturação em grupo econômico. Oferta de garantia patrimonial suficiente. A requerente arrolou o bem de sua propriedade capaz de satisfazer os débitos trabalhistas, contudo, conforme bem apontado no parecer do Núcleo de Execução e Pesquisa Patrimonial, a proponente deverá obter termo de anuência do coproprietário Diocese de Campo Grande, haja vista as suas preferências legais sobre o bem. Ademais, os documentos revelam que o bem ofertado possui penhora realizada nos autos do processo 22.585-29/2015 da Quarta Vara, cuja autora é Selma Negreiros, uma das contempladas pelo PEPT. Sugiro, pois, seja mantida a constrição judicial sobre o bem e feita a penhora no rosto dos autos em favor de todos os demais credores arrolados, conservando-se, por óbvio, a preferência na penhora para a reclamante Selma Negreiros. Apresentação de balanço contábil. O balanço patrimonial da requerente, bem assim a demonstração de resultado do exercício financeiro foram carreados aos autos. A declaração do imposto de renda é incabível no caso em testilha, haja vista tratar-se de entidade filantrópica. Os documentos em questão demonstram a incapacidade financeira de arcar com a dívida mediante execuções forçadas, além de atestar que a ausência de alguma medida de auxílio na quitação dos débitos comprometerá a continuidade do relevante serviço social prestado. Apresentação de renúncia de toda e qualquer impugnação. O documento foi apresentado, sendo a renúncia apresentada por procuradora munida de poder específico, preenchido o requisito. Em suma, o plano especial reúne as condições necessárias à sua aprovação, sem prejuízo da determinação das seguintes medidas.
especificação Está ouvindo aí, André? existente sindicato da categoria DEPT. Obtenção de termo de anuência do coproprietário do imóvel, manutenção da penhora realizada nos autos 22585 e superada a fase de apreciação preliminar, aí eu sugiro o prazo, fixação de prazo de duração observado o disposto no inciso 2 do artigo 151 da consolidação e o valor a ser pago periodicamente, considerados nos dois casos o montante principal da dívida e seus acessórios, bem como os correspondentes créditos previdenciários e fiscais. Aqui conforme já discriminado, né? Estabelecimento de cláusula penal para atraso ou descumprimento, 20% sobre o valor da parcela em atraso. Em caso de atraso de 3 ou mais meses consecutivos, haverá vencimento antecipado de toda a dívida, sem prejuízo da sanção estabelecida no parágrafo anterior. O insucesso do plano especial, caracterizado pela mora contumaz, acarreterá sua convolução automática em regime especial de execução forçada, na forma dos artigos 154 e 160 da consolidação dos provimentos gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Prever a distribuição dos valores arrecadados, observado o disposto no artigo 148, parágrafo único. A distribuição dos valores dar-se-á prioristicamente, de acordo com a seguinte ordem de preferência. 1. Os portadores de doenças graves, assim consideradas as que constam do rol do artigo 6º, os idosos, assim classificados que tenham mais de 60 anos, e dentre eles, com prioridade especial aos com mais de 80, as pessoas com deficiência, consoante definição pelo artigo 2º da Lei 13.146 de 2015. Exaurido o prazo das preferências legais, a quitação deverá observar o pagamento equânime dos créditos, com suporte no artigo 148, inciso 4 da consolidação dos provimentos da CGJT. Observadas as peculiaridades do caso concreto, na hipótese de os valores para rateio equânime serem ínfimos, deverão ser observados os princípios da eficiência administrativa, bem como da economia processual, com o pagamento por ordem crescente do valor do crédito, do menor para o maior, a fim de eliminar o maior número de processos no menor tempo possível. Indicação do processo que servirá como piloto. Eu indico o 22.585.29 da 4ª Vara, onde ocorre a penhora, e concedo um prazo para cumprimento das medidas ora destacadas. Então, eu apenas agora, já que eu fiz a leitura rápida do voto, eu apenas esclareço que esse é o primeiro PEPT que passa aqui pelo nosso tribunal, e é algo muito especial. Por quê? Porque nós estamos diante de uma empresa, de uma entidade filantrópica, não diante de uma empresa. Nós estamos diante de uma entidade que presta valorosos serviços à comunidade e que o prejuízo, se ela for inviabilizada, não é só para os empregados, é para a própria comunidade de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Daí porque eu confesso que, na minha formulação de voto, eu até atuo com certa benevolência, concedendo prazo para a supressão de eventuais circunstâncias que precisem ainda ser, informações que precisem ainda ser prestadas, porque o objetivo é não inviabilizar uma instituição de grande importância para a nossa comunidade. Apenas esses esclarecimentos, e eu digo que esse PEPT de cara, embora seja o primeiro, é apreciado como exceção, né? Na verdade, o PEPT é algo que precisa ser apreciado com muita parcimônia, embora muito bem regulamentado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque é uma dívida já consolidada e que nós, sem mesmo
com autorização regulamentar do CSJT, aliás, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, mas é algo que se faz até mesmo de início pelo Poder Judiciário, sem, a rigor, uma manifestação de vontade por parte dos credores, o que é absolutamente excepcional. Então, precisamos ter muita cautela ao apreciar e deferir um PEPT. Essa é a minha proposta de voto, e eu vou colher o voto dos colegas, começando pelo desembargador André. Obrigado, presidente. Eu acompanho integralmente a proposta de Vossa Excelência. É, de fato, como bem frisado, uma nova etapa nas execuções. A intenção aqui não é apenas fazer com que todos os credores recebam corretamente os seus valores, mas também preservar o funcionamento regular das empresas, ressalvando que, no presente caso, se trata de uma entidade filantrópica. O voto de Vossa Excelência está detalhado, brilhante, acompanha de forma pormenorizada os comandos legais, além do que também preserva com toda a cautela o bem que foi dado em garantia. Então, acompanho integralmente a proposta de Vossa Excelência. Desembargador João de Deus. João Mauri, eu sou muito reticente com relação a determinadas situações que o nosso tribunal fica passando, né? Vossa Excelência, obviamente, que está utilizando, né, da prerrogativa de mandar para o Pleno uma matéria que, na minha opinião, com todo respeito à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que não determina, mas se recomenda que se assim proceda. Uma execução dessa associação, ela já vem de há muito. Ela não é de agora, de 2, 4 anos, né? E a gente já evitou esforços no sentido que parece que existem 2 ou 3 sindicatos, né, que defendem interesses de trabalhadores que trabalham, que labutam ali nessa associação, tá? E a gente envidou esforços no sentido de resolver esse crédito dos trabalhadores, débito dessa associação, que inclusive é mantida pela Arquidiocese de Campo Grande, né? Então, iniciou com o Dom Papanello e continuou agora com o Dom Dimas, né? E várias entidades, né, de iniciativa privada ajudam, inclusive. Então, tem pessoas que a própria prefeitura que paga exatamente a estadia, né, de alguns velhinhos que ali ficam. E realmente é preocupante, mas não precisava, na minha opinião, que o Pleno fosse abarcar essa situação. Eu entendo que o próprio CPP, né, a CEPP, teria a prerrogativa de definir e decidir como assim proceder. E eu faço as considerações, sim, eu faço as considerações porque eu conheço essa associação de há mais de 4 anos, ajudei, inclusive, lá, e pessoalmente trabalhar para fazer um almoço aos domingos nessa associação. Mas tudo bem. Eu digo que, veja bem, que ato é esse praticado? É um ato administrativo ou é um ato judicial? Na minha opinião, teria que ser um ato judicial, não administrativo. Então, por que a Corregedoria teria que realmente fazer essa recomendação e disciplinar o que os tribunais têm que fazer? Essa é a minha grande questão. Então, eu anoto que os atos emanados da Corregedoria se apresentam como recomendação e, portanto, não são impositivos. Eu queria deixar registrado exatamente a minha opinião, né? Porque nós estamos numa sessão, ela está sendo gravada e eu não posso deixar de passar esse momento, né? Então, eu fiz. Nem poderiam ser ante as previsões constitucionais e legais disciplinadoras da competência dos tribunais regionais de trabalho. Nós temos exatamente. Então, a Corregedoria Nacional não poderia exatamente ficar disciplinando o que os tribunais têm que fazer. Em situações excepcionais, sim. Né? Mas não nesse caso. Vamos fazer a correção em cima de quê? De um ato judicial? A meu ver, inclusive, o plano especial de pagamento trabalhista poderia ser objeto de análise e aprovação pelo juiz que responde pelo Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial. No mérito, aqui eu estou acompanhando Vossa Excelência
Claro que eu não vou chegar aqui e ser dono da verdade, não é isso. Mas com exceção das exigências de apresentação de termo de anuência do coproprietário do imóvel para fins de garantia. Porque esse imóvel pertence à arquidiocese. Esse imóvel pertence à arquidiocese. Da previsão de multa no que diz respeito aos encargos. Por que eu falo isso dos encargos? Os encargos poderiam ser previdenciários, que a própria entidade poderia ir lá no INSS e prorrogar, fazer um acordo de 60 meses. No caso, é sabido que é executada uma entidade que presta relevantes serviços à sociedade, como foi bem colocado por Vossa Excelência e pelo desembargador André. E isso tem de ser considerado na avaliação do plano especial. Sobre o termo de anuência do coproprietário do imóvel para fins de garantia, o imóvel está avaliado em 5 milhões de reais. Já tentaram vender esse imóvel, inclusive para saldar essa dívida da associação. Mas eles não conseguiram, acho que na época estava muito baixo e eles não conseguiram. Então, a dívida, segundo a planilha apresentada, atinge aproximadamente R$ 1.130.000, que representa 22,5% do valor da avaliação do imóvel. O percentual de propriedade da executada, né, é de 31,11%, o que é suficiente para a garantia do débito não se apresentando, pois necessário que a garantia atinja todo o patrimônio. Não vejo necessidade de ser exigido que a arquidiocese ou a diocese de Campo Grande apresente anuência para ser piorada sua parte ou cota-parte de aproximadamente 70% do imóvel. Aliás, seria exigir que o terceiro seja responsável por dívida que não é sua, embora a gente saiba que é mantedora do asilo, da Associação do Asilo Dom Bosco. Ademais, não há óbice legal para que a penhora recaia sobre parte do imóvel apenas, sendo perfeitamente possível apenas a penhora da cota-parte da devedora. Por outro ângulo, exigir a penhora da totalidade do imóvel representa, inclusive, excesso de penhora e não se mostra razoável, com todo respeito, e proporcional, pois a avaliação representa aproximadamente 5 vezes o valor da dívida. Sobre a multa, que está colocado aí, embora o provimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho mencione a imposição de multa em caso de inadimplemento, tal previsão é uma faculdade desse plano. Não é critério impositivo, havendo por isso que deve ser analisado a sua previsão cada caso. Na hipótese, a meu ver, não deve haver fixação de multa. Ocorre que temos uma situação diferenciada no caso presente, pois, como já dito, a executada é uma entidade que presta relevantes serviços à sociedade campograndense. É deveras importante considerar a função social da executada e a dificuldade financeira que vem se arrastando por anos, atravessando há vários anos, como é de conhecimento público e notório. Precisa ser considerada essa função desenvolvida pela executada e que envolve assistência social, sendo de conhecimento público e notório que uma entidade que não tem atividade lucrativa e sobrevive de auxílios advindos de recursos públicos e outros obtidos por meio de ações sociais e doações coletadas de uma sociedade. Ademais, não está sendo feito qualquer deságio. O pagamento vai ser integral. Não é aquele acordo que você dá um deságio e depois realmente aplica-se multa, no caso do descumprimento na data que foi fixada. Os exequentes irão receber a integralidade de seus créditos, com atualização monetária, inclusive juros de mora, apenas que de forma parcelada. Eventual descumprimento importará no prosseguimento da execução pelo valor total do que é devido. Repito, sem deságio, sem desconto algum. Acrescer multa representa a verdadeira adição de valores indevidos, imposição de gravame adicional a essa entidade que vem se mantendo às duras penas. Esse é o meu posicionamento. Então, sobre os encargos, eu digo que, à vista da função social da executada e suas evidentes dificuldades financeiras, a meu ver, deve ser concedida justiça gratuita à executada naquilo que couber a justiça conceder.
por dispensa das despesas processuais como os custos, atribuições à União de eventuais honorários periciais e negociação direta entre executado e o órgão arrecadador quanto às contribuições sociais e fiscais, apenas com informação nos autos sobre a negociação celebrada. Essas são as considerações que eu queria deixar registradas, senhor presidente e ilustres colegas, com relação a esse plano que a associação mostrou, né, e veio ao tribunal para dizer, eu quero pagar todos aqueles trabalhadores que já por ali passaram, que continuam labutando. Essas são as considerações que eu queria deixar registradas, senhor presidente. Desculpa, senhores, mas era isso. Perfeito. Apenas um esclarecimento, que, na verdade, a penhora ela está incidindo sobre a parte do asilo. A intimação da diocese é porque ela teria direito de preferência por ter ser condômina, né? Então, essa questão apenas para esclarecer. Em relação à multa, nós previmos uma multa de 20%, quando, na verdade, muitas vezes é até de 100%, 50%, 100%. Então, assim, já fizemos uma adequação em razão dessa questão da importância da comunidade, né? Destacando, desembargador João de Deus, que os credores, eles nem mesmo são ouvidos. Quer dizer, nós estamos definindo um parcelamento assim, e daí se a gente nem prevê multa, me parece que fica difícil. Mas eu reconheço a relevância de suas ponderações, e até mesmo, e por isso que se justifica uma análise tão, digamos, benéfica, no sentido de aprovar o PEPT. Então, Vossa Excelência, no fim, acaba, embora as divergências, converge com a nossa posição da necessidade de um parcelamento para a entidade. Veja bem, doutor, não é só essa entidade, qualquer devedor, ele pode se utilizar desse expediente. Sim. Então, você imagina que sem devedor, nós temos que trazer para o pleno uma situação para fazer uma análise. É isso que eu acho que é despiciando, que o próprio CPP poderia se utilizar do expediente, porque é delegado pelo presidente, tá? É delegado, tanto que nós estamos aqui aprovando o nome de um juiz que vai presidir, né? Delega-se a ele, e ele é que junta os processos para a solução, sem necessidade do pleno analisar. Eu entendo a ponderação de Vossa Excelência, é que, assim, como o PEPT foi criado pela Corregedoria, eu também fiquei na dúvida se era matéria administrativa ou judicial, né? Mas como a PEPT é algo criado pela própria Corregedoria, eu entendi acolher a competência definida pela Corregedoria. Mas se não tivesse, a gente não ia, o judiciário não ia analisar? Se não tivesse, então... Não, com certeza. Desembargador Mastibal. Presidente, eu também comungo uma certa estranheza com esse PEPT ser decidido pelo Tribunal Pleno. Isso para mim é matéria que diz respeito ao processo de execução, é matéria judicial, isso aí deveria ficar com o juiz da execução, com o CPP, já que são várias execuções. Bom, enfim, eu estou acompanhando Vossa Excelência, acho que nesse caso é um plano louvável, é um plano que resolve uma situação gravíssima. Eu particularmente, não sabia que o asilo São João Bosco tinha uma dívida tão expressiva. Sem esse plano, sem esse parcelamento, seja judicial, seja administrativo, aprovado por nós ou não, o asilo não tem mais condições de ficar de pé, de sobreviver como uma entidade que tem esse alcance social. Eu estou de acordo com Vossa Excelência e, em parte, eu compartilho a preocupação do desembargador João de Deus, mas eu não tenho ressalvas a fazer quanto está posto no plano. Perfeito. Em relação a essa questão das custas, como ela está sendo recebida como matéria administrativa, desembargador João, não há custas.
Não existem custas a serem... Então, a questão da justiça gratuita não há nenhum problema nesse caso, porque não há custas por ter sendo recebido como um processo administrativo. Desembargador Francisco. Desembargador Francisco, tem que ligar o microfone. Ligou agora, né? Ótimo. Eu estou acompanhando Vossa Excelência e acho, assim, de uma importância ímpar, né, que se tente, pelo menos, não digo que se salve, mas se tente, pelo menos, o Judiciário cumpra esse papel relevantíssimo na perspectiva social, de salvar uma instituição que todos nós conhecemos e sabemos da relevância do trabalho que presta, né? Afinal, são idosos. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho também, assim, estranhei se isso seria realmente do pleno. Por quê, doutor Mauri? Porque nós estamos vivendo um momento de grave dificuldade no Brasil. Nós estamos saindo, talvez, de uma pandemia, não sei se estamos saindo, esperamos, Deus nos ajude que estejamos saindo, mas que muitas instituições, e a gente tem recebido pedido de ajuda, né? No caso, inclusive, internacional, pertence a uma entidade internacional, para que ajude a salvar com despesas fora daquelas que a gente já contribui. Com certeza virão outros pedidos nesse sentido, outros PEPs. E aí nós vamos trazer para o pleno todas as vezes. Então eu deixaria aqui uma sugestão, viu, Tom? Só uma sugestão, de que a gente talvez repensasse isso aqui para que cada vez que vier não tenhamos que trazer para cá. Porque eu acho que o ato realmente seria jurisdicional do juiz da execução, né? Então eu estou votando, estou louvando todo o trabalho que Vossa Excelência trouxe, subscrevo inteiramente, mas eu deixaria essa sugestão para a gente pensar. Então, se me permite uma ponderação, então, a respeito desse tema, veja só, inicialmente, como eu registrei, eu fiquei em dúvida se era administrativo ou judicial, mas cheguei à conclusão que não é judicial, porque senão precisaríamos de uma lei, na verdade é uma recuperação judicial que nós estamos fazendo. Precisaria, nós precisaria de uma legislação própria disciplinando essa questão, né? E mais, veja a importância de deferirmos um parcelamento quase que obrigatório de um grande do credor, de passagem, né? E eu acho que é relevante o suficiente para o pleno decidir isso. Não o juiz da execução lá de primeira instância, porque não há nem previsão de recurso. Veja, não há previsão de recurso. A regulamentação do PEPS pelo Conselho, pela Corregedoria da Justiça do Trabalho, não prevê recurso cabível. Então, eu tenho essa preocupação. Mas vamos debater, lógico. Sugestão. Estou subscrevendo, mas estou deixando como sugestão, porque eu acho que para que a gente não tenha aqui todo mês, talvez daqui para frente, no ano que vem, que é quando as questões vão realmente aparecer, os efeitos dessa crise vão aparecer de verdade no ano que vem, acho que todos nós temos consciência disso, temos que estar nos reunindo todas as vezes. É uma sugestão, mas eu apoio inteiramente. É muito impressionante, Vossa Excelência colocar a presença de uma lei, tanto que a Corregedoria disciplina essa matéria, não tem lei. O que eu digo, juiz Amauri, desembargador Amauri, o que eu falo é que o tribunal, cada tribunal tem a sua competência, a Constituição garante. Agora, se deixar simplesmente toda vez, olha, nós precisamos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós precisamos que o Conselho Nacional regulamente, quer dizer, o tribunal não faz absolutamente nada. Essas são minhas considerações, por isso que eu sempre falo assim, olha, eu acho que nós temos que sair, nós somos vanguarda em alguma coisa, nós temos que ser vanguarda. Quantas soluções nós fizemos já em processo, parcelando, sem perguntar a outra parte, faz-se um depósito e depois se paga. Fiz isso nos precatórios em 2003. Pode levantar aí que em 2003 estava internando nos escaninhos desse tribunal mais de 60 milhões de reais. E nos 2 anos que eu fui presidente, eu paguei 40 milhões de reais. Está aí a prova. Eu não precisei de lei, não precisei de lei. Basta querer fazer. Tá? Sim. Não, eu concordo com Vossa Excelência, nós precisamos ser de vanguarda, nós precisamos agir. Agora, se nós estamos aplicando um PEPT regulamentado para o CSJT, eu não vejo como fazer sem observar os requisitos lá previstos.
né? Nós podemos, sim, podemos negociar, aí o objeto de persuasão, objeto de negociação entre as partes, né? Eu, como conciliador agora, durante esse período de vice-presidência, fizemos incontáveis acordos coletivos, né? Então, sempre realmente utilizando, como Vossa Excelência usou essa expressão, sendo vanguardistas. O problema é que esse PEPT não conta com a anuência dos credores. É algo muito especial, é algo muito diferenciado, né? Então, assim, é quase que uma... Não, quase que não, é uma imposição. É uma imposição, né? Então, é diferente de uma negociação. Mas, bom, vamos continuar. Desembargador Nery. Bom, primeiro, desembargador Amaury, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo trabalho que fez. Sem dúvida, as instituições caritativas no nosso país, elas padecem de recursos. Elas não têm, normalmente, a necessidade é tão grande que, por mais que o coração brasileiro seja generoso, jamais atende às necessidades dessas instituições, de toda ordem, né? De toda ordem. Os asilos, as santa casas, as escolas especiais, tudo que a gente vê de caritativo acaba sobrevivendo com um parco recurso, com muita necessidade, né? E graças ao voluntariado, que aqui eu queria ressaltar, né? É o voluntariado que empurra essas instituições a ter vida. Bom, então, quanto à questão de ser administrativo ou judicial, acredito que pouca diferença faz quando a gente, tendo a permissão legal, né, dado pelo conselho, pela corregedoria, já é suficiente para que a gente, na benevolência que o caso exige, a gente tomar uma postura. É uma linha, né? É uma linha. Quem sabe se isso não vai virar lei daqui a pouco? Porque muitas das vezes a jurisprudência ou a nossa posição de investidura acaba trazendo para a sociedade um benefício no sistema positivo, né? Isso eu já citei aqui, de outra feita, em outras situações. Então, estou de acordo, parabenizo e acredito que o que tiver de correção de rumo é mais fácil a gente fazer tentando acertar do que ser omisso. Obrigado, desembargador Nery. Então, desembargador João de Deus, há uma divergência, há também ressalvas, mas há divergência, né, desembargador João? Está sem som. Veja bem, por exemplo, os processos estão aí a 1 bilhão e 130 mil reais. Se ficar cada processo de PSI, por isso que eu falo, os encargos sociais vão dispensar de cada processo as custas processuais, por exemplo? Sim, não tem custas. Aqui no PEPT não tem custas. Na verdade, só os encargos sociais mesmo, previdenciários e tal, de acordo com a legislação aplicável, né? Sim. Isso aí o tribunal não pode até esquecer, porque eu, por exemplo, eu não sou cobrador, nunca cobrei encargo social, nunca. E quando eu fazia a conta, eu dispensava, inclusive. Eu estou dizendo que, no caso dos encargos sociais, cabe a própria entidade ir lá no INSS esquecer, paga só o principal, paga só os credores, aquilo, ó, eu devo 100, é 100 que eu vou receber, tá? Mas tem processo que deve ter perícia, tem processo que tem aqueles que vão calcular na fase de execução, né? Custas executivas, custas processuais, etc. Eu não sei se essas aí estão dispensando. Não, na verdade, desembargador João, nós estamos falando de INSS devido pelo empregado, que o asilo reteve e não repassou. Porque ele é isento, né?
Ele, como filantrópico, ele é isento. Você não recorda. Desembargador Mauri, vamos fazer o seguinte: o João de Deus fica vencido e fica aprovado o plano, tudo bem, ok? Que aí a gente continua, não vai ficar discutindo isso aí. Por maioria, vencido, desembargador João de Deus. Aprovado. Veja bem, eu não estou vencido com relação ao plano em si. Tá? Estou vencido Vossa Excelência junto com o voto, não é? Vossa Excelência está com o voto pronto aí. Vossa Excelência pode juntar com o voto. Vou juntar. Vencido parcialmente e juntará voto. Pronto. Processo número de ordem 1 do aditamento 2, Excelência. Processo 2651/2016, relator desembargador Mauri Rodrigues Pinto Júnior. Assunto: férias, indenização, vacância, posse, encargo inacumulável, regulamentação regional, possível colisão entre resolução do CSJT e entendimento do TCU e do STJ. Aqui, na verdade, é uma... Eu até vou pedir dispensa a rigor da leitura. Na verdade, haveria uma aparente contradição entre a regulamentação do CSJT, que para nós é vinculante, né, e as decisões do TCU a respeito da matéria. O que acontece? Analisando aquilo, e aí o presidente mandou para o Pleno, mandou a mim como relator nato, para que o Pleno suscitasse a dúvida perante o CSJT. O que acontece? Na verdade, eu acho que não há essa contradição. Eu fiz aqui uma sugestão, está no voto, apenas de esclarecimento em relação a essa questão da acumulação de férias e vacância. E nós podemos, porque trata do nosso manual interno nosso. Então, penso que não há necessidade de consulta. Basta que a regulamentação nossa seja clara a esse respeito em relação à interpretação da matéria pelo TCU. Aí não vai haver nenhum conflito. Eu não sei se Vossas Excelências chegaram a... Eu encaminhei já o voto a Vossas Excelências, não sei se vocês chegaram a observar. Então, e se o presidente quiser, porque veja, uma vez passado pela deliberação do Pleno, o presidente tem a possibilidade de fazer a consulta. Ele não pode consultar sem passar pelo Pleno. Mas uma vez passado pelo Pleno, se ele ainda persistir a dúvida ao presidente, ele pode fazer a consulta ao CSJT. Então, eu proponho assim, dessa forma. Aí indago se há divergência. Tá, por unanimidade. Processo número de ordem 3, processo 18.358/2019, interessado juiz João Marcelo Balsanelli, relator desembargador Mauri Rodrigues Pinto Júnior, assunto: afastamento da jurisdição para capacitação, curso de mestrado em Direito Laboral pela Universidade de Lisboa. Aqui trata-se de pedido de suspensão da licença para o curso de mestrado, e o fundamento é lastreado na pandemia, que causou transtornos em todos os setores e também fez adiar o prazo para a conclusão dos trabalhos, né? Os alunos só poderão ter acesso aos orientadores para deflagrar o trabalho de desenvolvimento da dissertação a partir de 26 de junho de 2021. Considerando que o requerente teve a sua licença deferida até 20 de agosto de 2021, ele com menos de 2 meses completos para finalizar a redação. Então, penso que se justifica o pedido de suspensão, e eu faço até uma adequação, porque inicialmente havia o pedido de suspensão de 2 anos a partir de 7 de dezembro, e agora ele fez uma adequação e pediu, até em função da posse, ele pediu a suspensão a partir de 1º de dezembro de 2020, porque vai assumir a vaga de desembargador e quer um tempo, nesse final de ano, para fazer a adequação do gabinete. Então, eu voto pela aprovação, pelo deferimento da suspensão a partir de 1º de dezembro de 2020. Indago se há divergência. Por unanimidade.
Processo número de ordem 4, processo 21.569/2019. Assunto: gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, outubro de 2020. Aqui é o seguinte, nós fizemos na última sessão administrativa uma regulamentação a respeito do acúmulo de gratificação por acúmulo de jurisdição. Mas faltou um detalhezinho, a gente sempre pensa em tudo, mas acabou não pensando num aspecto. O juiz Denilson, ele cumulou 2 postos avançados, né? Junto com o órgão administrativo de conciliação, ele cumulou 2 postos avançados. E isso, a rigor, não estava previsto no nosso regulamento. A gente previu postos avançados com vara do trabalho, mas não 2 postos avançados. Eu entendo que é acumulação de jurisdição, da mesma forma, não há diferenciação, então o meu voto está sendo encaminhado para acolher o pedido. Indago se há divergência. Por unanimidade. Eu acho que o tribunal tem que pagar essa acumulação para todo mundo. Perfeito. Isso aí. Aí vem toda vez vem essa discussão, nesse caso não cabe, paga para todo mundo. Isso aí. Aprovado. Processo de ordem. Processo de ordem 7, processo 2465/2019, interessada a excelentíssima juíza Vivian Letícia de Oliveira, assunto vitaliciamento. Isso, aqui a questão é de vitaliciamento, veio já a avaliação. Eu passo a palavra ao desembargador Francisco, como diretor da escola, já teve o parecer da corregedoria também, mas o desembargador Francisco seria interessante se manifestar em relação a esse processo de vitaliciamento. Juiz Francisco. Desembargador Francisco, perdão. Senhor presidente, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado com a situação da Vivi, achei que ela não fosse cumprir, em razão da pandemia, né, a suspensão dos eventos, etc. Mas aí a gente conseguiu, aí dançamos um pouquinho, né, a música possível, ela foi para Brasília, ela foi para Cuiabá, a gente inscreveu ela em outras escolas que estavam fazendo live, na verdade, né? E finalmente a gente conseguiu fechar. Eu mandei, acho que foi segunda-feira, então, foi depois do feriado, o dia anterior do feriado. Fizemos o levantamento, ela preencheu todos os requisitos. Felizmente, né? Realmente eu estava muito preocupado com ela mesmo. E com louvor, por sinal, né? Porque fez tudo direitinho, está tudo em ordem. Meu parecer já está dito lá, pelo vitaliciamento da colega, que com louvor, por sinal. Perfeito, perfeito. Indago a Vossa Excelência se há divergência nessa proposta de aprovação do vitaliciamento da juíza Vivian. Então, declaro a vitaliciada nos termos propostos. E faço o registro aqui, o desembargador Francisco já o fez, eu reitero os registros de parabéns à juíza Vivian, que veio a esse tribunal num momento tão difícil, né, e conseguiu se sobressair, atendeu, conseguiu preencher os requisitos em meio à pandemia. Né? Foi realmente. Nos associamos, presidente. Então, declaro vitaliciada a juíza. Vitaliciada, doutora Vivian. Aditamento 3, Excelência. Processo número de ordem 1, processo 19.377/2020, assunto portaria TRT-GP 29 de 2020, estabelece data para a retomada da fluência dos prazos em processos físicos no âmbito da Justiça do Trabalho da 24ª Região. É o processo do coronavírus. Perfeito. Já adotada em conformidade às resoluções do CNJ e regulamentação regional, os processos físicos permanecem com prazo suspenso enquanto não houver entendimento presencial. Como este foi autorizado pelo tribunal, surgiu a necessidade de fixar a ocasião de restabelecimento da fluência dos prazos em processos físicos, o que foi resolvido pela portaria. Eu indago se há divergência.
Por unanimidade. Aditamento 4, processo número de ordem 1, processo 18.617/2020. Interessado, excelentíssimo juiz Denilson Lima de Souza. Assunto GSJ, por acúmulo de juízos. Esse é aquele tema, eu acabei confundindo, é aquele tema que eu já defendi no tópico anterior, é o pedido do juiz Denilson de acúmulo por atuar em cartas precatórias, setor de atermação e postos avançados de forma concomitante. É defendido já como votado por unanimidade. Nada mais, excelência. Pois bem, então agradeço aos nobres pares, a sessão foi pesadinha, tinha bastante matéria, muitas colocadas de última hora, final de ano é assim mesmo, e eu agradeço muito a colaboração de vossas excelências, que se dispuseram a analisar de última hora várias questões importantes para o tribunal, e essa é uma sessão especial, né, de registro agora, como já falamos no começo. Na próxima teremos já o desembargador João Marcelo atuando em conjunto aqui com todos nós. Né? Cumprimento a todos, cumprimento ao presidente. Um abraço a todos. Pois não. Obrigado. Parabéns pela condição, presidente. Obrigado. Um abraço. Eu queria dizer que essa sessão é histórica, primeiro pela questão da escolha do desembargador João Marcelo Balsanelli, e segundo, em razão dessa decisão que hoje nós tomamos em relação a uma instituição caritativa que passava por dificuldade econômica. Verdade. Porque, como bem lembrado em seu voto, é uma sanção, se eventualmente pudéssemos chamar assim, de decretarmos a falência, se assim pudesse ser também, de uma instituição que, no fim, beneficia a própria sociedade, né? Então, é uma decisão difícil, porque nós aplicamos aí valores e princípios que se chocam, né? E de forma muito, muito séria, né? O senhor buscou fundamento e, melhor, avocou para essa corte a responsabilidade de apreciação. Então, por esses dois motivos, eu gostaria de fazer esse registro antes do término. Obrigado. Obrigado, desembargador Nery, obrigado. Ok. Colegas, tenham um ótimo final de tarde. Eu agora vou atender advogados, viu? Tem advogado para atender vocês. Trabalho continua. E como? Doutor João, cadê o senhor? Reiterando, antes de concluir, posse virtual do desembargador João Marcelo, sexta-feira, 13 de novembro, meu aniversário, às 10 horas da manhã. Eu venho para cá e vou ficar por aqui, porque 13 horas tem a 14 horas tem o Douglas, né? Então tem que ficar por aqui, obviamente. Pedir a marmita, viu, doutor Mauri? Tá bom. Um abraço, pessoal. Tchau, gente.